Pra quem tava com saudade de ver coisas da franquia Predador, 2025 é simplesmente o ano. Já temos confirmados para o mês de novembro o lançamento de Predador Badlands nos cinemas, que mostrará a jornada de um Yautja renegado. Mas o que nem todo mundo tava ligado é que antes disso, a gente teria o lançamento de uma animação chamada Predador Killer of Killers. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre o que se trata essa história, e mais do que isso, veremos também as conexões que essa animação tem tanto com os filmes anteriores, quanto o que ainda estão por vir. Pois é, isso mesmo, esse filme animado está diretamente ligado à franquia principal dos cinemas. Em Killer of Killers temos predadores atacando os humanos em diferentes momentos da história, algo que a gente que é fã sempre quis ver. Também temos protagonistas bem elaborados, cenas de luta extremamente brutais e, é claro, não podemos deixar de falar o grande imperador dos Yautjas, o Grendel King. Como eu sei que você está ansioso para ver isso e muito mais, já chega nesse vídeo então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. A franquia Predador parece estar entrando em uma nova era muito promissora. O responsável por isso é o diretor Dan Trachtenberg, que apesar desse sobrenome mega complicado, é um cara extremamente competente e já deu pra ver um pouco disso em Prey. Sim, eu sei que muita gente torceu o nariz pra esse filme na época que ele saiu e eu até concordo com alguns pontos que a galera reclama. Mas mesmo assim eu ainda coloco Prey em meu top 3 de filmes da franquia Predador. Se a gente comparar com aquele Predador lá de 2018, pelo amor de Deus, Prey é uma prima. Mas pra você que tá assistindo esse vídeo e não gostou muito do que viu lá em 2022 em Prey e também não curtiu muito o teaser de Predador Badlands, eu recomendo você dar uma chance pra Predador Killer of Killers. Não tem como assistir essa animação e não ficar mega empolgado com o que esse diretor está planejando para a franquia. O filme animado tem basicamente tudo o que nós fãs sempre pedimos, que é protagonistas casca grossas, lutas brutais e um desenvolvimento maior da lore dos predadores, mostrando como funciona a espécie deles fora da Terra. Para mim essa animação é quase perfeita e vale muito a pena que vocês assistam. Eu realmente não entendo o que passa na cabeça da galera que tá lá na Disney, porque, de verdade, ô seus executivos, por que vocês não colocam esse filme para ser lançado nos cinemas? E sim, direto pro streaming? De verdade, não dá pra entender. Tipo, eu tenho certeza que se esse filme saísse nos cinemas, mais do que Branca de Neve ia fazer, com certeza. Mas beleza, eu sei que eu devo estar falando muita coisa aqui e a galera ainda não se convenceu que essa animação realmente é boa e você tem que dar uma chance pra ela. Então agora se prepara porque eu vou explicar pra vocês como essa animação se conecta com todo o restante da franquia. A partir daqui eu vou entrar em alguns spoilers sobre a animação, então sigam por sua conta e risco, demorou? Bom, Killer of Killers é um filme que se divide em 4 arcos muito bem definidos. É quase como se a gente estivesse assistindo uma minissérie, só que eles compilam tudo em um mesmo filme. Até lembra um pouco o formato da primeira temporada de What If, que é uma série animada da Marvel. A semelhança no caso é que vemos personagens diferentes, cada um na sua própria jornada, e lá no final eles se juntam para enfrentar o grande vilão da trama. Em Killer of Killers, o primeiro arco que vemos é o Escudo, que começa no ano de 841 d.C. Somos apresentados a Ursa, que é uma líder viking que planeja uma grande vingança contra um guerreiro que matou seu pai no passado. Aí antes que vocês venham falando, pronto, protagonista feminina, lacração, certeza que é uma merda essa personagem que o Eric tá falando, eu vou logo dar um conselho aqui pra você, assiste, porque essa Ursa é uma viking tão B10, tão bolada, que ela deixa no chinelo vários protagonistas homens, seja de live action, seja de animação, ela é B10 braba demais. E o mais legal é que a história faz com que a gente compre o fato dela ser assim. Isso porque não se trata apenas de uma menina que viu seu pai morrer. Não, ela própria teve que tirar a vida dele para sobreviver. Tanto é que o pai da Ursa o encoraja a menina a fazer aquilo e ainda pede para que ela o vingue no futuro. Então o que acontece é que essa guerreira viking fica lá vivendo a sua vida e alimentando cada vez mais esse sentimento de vingança. E tudo isso ocorre enquanto ao longo da sua vida ela vai se tornando uma guerreira cada vez melhor e mais brutal e mais B10. Tem até um momento em que ela entra sozinha no território do assassino do seu pai e acaba com todos os guerreiros do local. Então quando a gente chega no momento da batalha contra o Predador, não fica algo forçado, porque a gente já viu do que ela é capaz. Não só isso, mas também vimos a motivação que fez a Ursa ficar assim tão forte. E essa cena, de verdade, ela tem de tudo, não tem o que reclamar.
chamar. Tem morte violenta, tem um desfecho interessante, ela é completaça. Vale ressaltar que esse primeiro predador que aparece é aquele grandão que mais chama a atenção dos trailers. Só que aqui no filme, ele acaba sendo o primeiro que vemos ser derrotado. O que nem chega a ser decepcionante, porque além da batalha ser muito bem desenvolvida, mais pra frente surgem outros predadores ainda mais interessantes do que esse. E isso já acontece no próximo arco, que é a Espada, que se passa no século 17 no Japão feudal. Essa parte talvez seja a versão mais artística que tem em toda essa animação. A gente acompanha a jornada de dois irmãos que começam com um ensinamento envolvendo as folhas de uma árvore. É dito por um deles que duas folhas nascem juntas, mas elas caem separadas. E isso acaba sendo uma metáfora entre os dois, afinal não demora muito para o destino separar eles. Aparentemente eles precisavam lutar entre si para assumir a liderança da família, só que um deles é traído pelo irmão. Então esse é mais um caso de um personagem que passou a vida toda se preparando para se vingar e acaba lutando contra muita gente antes de chegar até o seu alvo principal. E é nesse momento que a gente é apresentado a um predador ninja. Vocês não ouviram errado, um predador ninja. Que insano, ele é incrível, o visual dele é espetacular. A cena de batalha dele contra os irmãos é uma coisa de cinema. Os únicos momentos de fala são sobre a metáfora com as folhas que eu falei antes. E a conclusão desse segundo arco, ela é muito maneira, porque chega ao final a gente pensa, beleza, então os irmãos agora eles vão se atacar novamente. Na verdade, eles combinam um golpe mortal com as suas espadas no predador que estava usando o modo de camuflagem, e a cena termina com o irmão traidor caído, morto devido a um ferimento. Já no terceiro arco, que é chamado de Bala, vamos direto a 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. O protagonista dessa vez é o piloto Torres, que sofre com o menosprezo dos seus colegas de pelotão. Só que isso tudo acaba mudando bem rápido quando a gente percebe que o personagem ele é basicamente uma versão de dois personagens juntos. É um Tony Stark com o Maverick, né, lá dos filmes do Top Gun. Sério, esse moleque deve ser o melhor mecânico que o mundo já viu. E não satisfeito com isso, ele também vira o maior piloto de todos os tempos. Tá, mas beleza, deixando um pouco de lado essas forçadas de barra, esse terceiro ato ambientado na Segunda Guerra Mundial também é muito bom. Tanto é que eu não sei vocês, mas eu não me lembro de um outro filme dentro da franquia Predador que tenha ambientado e até mesmo trabalhado tão bem com esse negócio da nave dos predadores, a forma que eles dirigem essas naves, que elas se locomovem. De verdade, nessa parte da Segunda Guerra Mundial, a gente vê essas naves sendo exploradas de um jeito nunca visto antes. Toda essa sequência aérea com os aviões do exército atirando entre si ficou espetacular. E a forma que o Torres encontra para explodir a nave do predador também é bem criativa. Tirando um sacrifício ali que eu olhei e falei, cara, que desnecessário, não compensou fazer aquilo. E tal, eu imagino que você que tá assistindo esse vídeo e que ainda não viu a animação, deve estar se perguntando, tá, mas 1942... época do Japão feudal, 840 e pouco depois de Cristo, como é que essa história se conecta? Que bizarrice é essa? Pois é, tem uma explicação. No final de cada arco desses personagens, acaba sendo mostrado pra gente que os protagonistas eles são capturados pelos Yautjas após eles derrotarem o seu predador. Mas fica tranquilo, não rolou nada de viagem no tempo ou coisa assim, não. Muito pelo contrário, galera. O que acaba sendo mostrado pra gente lá no final do filme é que os predadores usam a tecnologia da criogenia, algo que até rola bastante lá na franquia Alien. Dessa forma, eles congelam os humanos para trazê-los de volta muitos anos no futuro. É por isso que no último arco desse filme, esses três personagens de épocas tão diferentes estão juntos no mesmo local. E que local é esse? Bom, nada mais nada menos do que o planeta dos Yautjas, que tem predador de tudo quanto é tipo, é uma loucura. Aliás, esse é o mesmo planeta que aparece no teaser trailer de Predador Badlands. Eu digo isso porque em uma cena mais no final dá pra ver várias montanhas no formato de espinhos, assim como aparece no trailer do próximo filme. Isso por si só já confirma que a animação tá ligada com o resto da franquia, só que não para por aí não. Depois que rola toda a batalha final contra o rei dos Yautjas, vemos uma sala cheia de cápsulas com corpos em criogenia. Todos são de seres que mataram predadores no passado, e a cena foca justamente na personagem Naru do filme Prey. Isso me faz acreditar que todos os humanos que já derrotaram predadores em algum momento de suas vidas foram parar dentro daquela sala de criogenia. E sim,
o hype tá a milhão, porque eu sei que você pensou a mesma coisa que eu. Será então que Arnold Schwarzenegger, ele tá lá dentro de alguma cápsula de criogenia? Tipo, se a regra é todo mundo que derrotou um predador tá lá dentro, na regra, Schwarzenegger tá lá dentro. Eu sei que focaram na Naru e, tipo, tem uma explicação pra isso. Possivelmente eles querem trazer ela novamente em algum filme futuro. Vale lembrar que em outros filmes o que ficava entendido é que depois de um humano derrotar um predador, os Yautjas apareciam para recolher o corpo e deixavam um presente para o vencedor. O mais popular é justamente aquela pistola com o nome Russell Adolini marcado nela. Vemos essa arma tanto em Predador 2 quanto em Prey, e agora ela também aparece nessa animação. Sem falar que esse nome gravado na pistola é de um pirata do século XVIII que se uniu a outro predador. Então esse é realmente um símbolo bem importante dentro da franquia. Dentro da animação, ela aparece no momento em que os 3 protagonistas estão reunidos no meio de uma arena de combate. Cada um deles recebe uma arma da sua época para lutar entre si e a pistola acaba ficando para o Torres. O que acaba não fazendo muito sentido, né? Já que ele veio do século XX, não do século XVIII. É nesse momento também que somos apresentados ao grande imperador dos Yautjas, que é chamado de Grendel King pela Ursa. Acaba não ficando muito claro se ela chama ele por esse nome por já conhecê-lo e talvez já tenha até lutado contra ele em outro momento, ou se é simplesmente um nome que ela pegou de alguma lenda viking. De qualquer forma, o visual desse imperador Yautja, ele é bolado demais. Ele usa esqueletos como armadura, como uma capa feita com o que parece ser a cauda de xenomorfos. Fora que ele também é muito maior do que os outros predadores, provavelmente por ser de uma raça específica da espécie deles. Talvez seja a mesma daquele primeiro predador que foi derrotado pela Ursa, que também era bem grande. Mas apesar desse Grendel King ser muito imponente, os 3 humanos conseguem trabalhar juntos para enfrentá-lo. Vale lembrar, rapaziada, não é eles conseguiram derrotar na força do amor. Não, não é isso. São 3 guerreiros que se juntaram e conseguiram trabalhar em equipe. Guerreiros, pelo menos 2 deles, são guerreiros muito fortes em batalha. E o Torres, ele é extremamente inteligente. Tão inteligente que ele foi capaz de hackear todo o sistema e roubar uma das naves dos predadores. No meio disso, a Ursa ainda acaba tendo que pular da nave para salvar os outros 2. O que é bem legal porque fecha o arco da personagem com ela pedindo para que eles não a viguem, diferente da mensagem que o pai dela passou para ela. Então o filme termina com os 2 humanos usando a nave para fugir, enquanto o rei dos Yautjas anuncia uma nova caçada para capturá-los. Levando em conta que esse é o mesmo planeta que vimos no teaser de Predador Badlands, existe a chance de nesse próximo filme a gente ver o desfecho desses 2 personagens humanos. Podemos ter a volta do Torres, do samurai, do próprio rei predador e até mesmo das pessoas que estão em criogenia. Então, não queria dizer nada aqui pra vocês, mas sim, o meu hype pra Badlands, graças a essa animação, acabou aumentando bastante. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você por acaso já assistiu essa nova animação? Se sim, o que você achou? Você gostaria que essa animação tivesse uma conexão com o próximo filme live action? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!